Muito boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Que bom que nós podemos mais uma vez estar aqui, eu, você, para que possamos entregar ao Senhor um culto do qual Ele é o único merecedor. Louvamos o nome do nosso Senhor, agradecemos a Ele pela vida, pela proteção, pelo sustento diário dessa semana que encerrou. Eu gostaria de ler para você o que se encontra no Salmo 63, nos versículos 3 e 4. A palavra de Deus nos diz assim: Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Meus lábios te louvarão. Eu espero que você tenha louvado a Deus durante esta semana, que você não tenha apenas cantado louvores, mas sim exaltado o nome de Deus, elogiado, porque louvor significa justamente isso, elogiar a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é, adorá-lo, agradecê-lo, porque Ele tem sido um Deus bondoso, misericordioso e gracioso. Nós vamos orar nesse momento, colocar esse culto diante de Deus, pedir para que todos os momentos desse culto possam ser abençoados e abençoadores. Vamos orar então. Querido Deus, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos honrar o Teu nome, queremos bendizer o Teu nome, queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, como igreja e também individualmente. Muito obrigado a Deus pelo sustento de todos os dias. Obrigado, ó Pai, pelo alimento que o Senhor coloca sobre a nossa mesa. Reconhecemos que isso é bondade do Senhor. E agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar nos dirigindo, que o Senhor possa nos abençoar, que todos os momentos deste culto possam ser agradáveis ao Senhor. Muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos trazer ao Senhor um culto do qual o Senhor é o único merecedor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Eu espero que você aí na sua casa, onde você estiver, possa cantar louvores de gratidão ao nome do nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nesse instante nós vamos estar adorando o Senhor com o hino de número 239 do cantor cristão, A Luz do Céu. Anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de parir a escuridão. Abre então de par em par seu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho desta luz, e
coração produz. Ó, aceite agora o Salvador. Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Amém. Agora nós vamos ter um momento muito especial também, quando intercedemos uns pelos outros, quando nos lembramos daquilo que as pessoas estão passando, quando nos lembramos daquilo que nós mesmos, quem sabe dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, cada um de nós está passando, angústias, aflições, mas também quando nós agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Eu gostaria de ler para você, antes de nós orarmos, os versículos 20 e 21 que se encontram no capítulo 16 do livro de Jó. A palavra de Deus nos diz assim: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele defenda o direito do homem diante de Deus, como se faz em favor do seu próximo. Queridos, eu quero lembrar você de que nós temos um intercessor. Nós temos Jesus que intercede por nós diante de Deus. Quando mal conseguimos falar, quando mal conseguimos até mesmo pensar e lembrar quais palavras vamos utilizar para agradecer ou até mesmo para pedir, sabemos que Jesus está lá, defendendo a cada um de nós como o nosso advogado que Ele é. Vamos orar. Deus querido, nesse momento eu quero colocar as vidas de todos nós, a começar por mim também, que dependo da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus amado, nós sabemos que pessoas estão entristecidas, estão passando por dificuldades emocionais, espirituais, materiais. Tantas pessoas, ó Deus, que durante esse tempo de pandemia têm apresentado quadros depressivos, quadros de angústia, quadros de problemas até mesmo relacionais dentro de casa. Eu gostaria de pedir a Tua intervenção, Senhor Deus, que em nome de Jesus, a Tua paz, o Teu amor, a Tua harmonia possam renovar os lares dos nossos amados, amigos, irmãos em Cristo. Deus querido, durante esse tempo de dificuldades, nós podemos recorrer ao Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que se importa com as nossas necessidades. Sabemos que o Senhor é aquele que traz o alimento e coloca sobre a nossa mesa através do trabalho que o Senhor tem nos dado. E quem sabe, ó Deus, aqueles que estão ainda procurando um trabalho, estão desempregados, pedimos a Tua misericórdia sobre eles, Senhor Deus. Pedimos que de alguma forma o Senhor não permita que eles passem qualquer necessidade, que outras pessoas possam fazer o bem a estas pessoas que estão passando por dificuldades. Deus querido, eu quero colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, tantas e tantas pessoas acometidas por causa do coronavírus. Pessoas que estão nesse momento nas UTIs, nos hospitais, pessoas que estão entubadas, pessoas que já foram, quem sabe, até mesmo desenganadas, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua mão é a mão que cura. Nós sabemos, ó Deus, que basta o Senhor desejar, basta o Senhor dar uma ordem. Sabemos também, ó Pai, que a ciência, ela está submissa ao Senhor. Então, Deus amado, vem com a Tua intervenção, vem com a Tua mão de cura, Senhor Deus, vem com o Teu conforto, com o Teu consolo, para que nossos amigos, nossos familiares, pessoas que, quem sabe, até mesmo não conhecemos pessoalmente, mas para que essas pessoas possam ser alcançadas pela Tua misericórdia e pela Tua bondade.
Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja. Abençoa, Pai, esses cultos que fazemos online, que continuem abençoando a cada um de nós com a palavra, com os louvores, com todos os momentos do culto. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença tão real nas nossas vidas todos os dias. Deus amado, faz com que o Teu Santo Espírito nos lembre a cada dia que dependemos do Senhor e que sem o Senhor nada podemos fazer. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos amado. Louvado seja o Teu nome. Eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. E digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com os amigos o que se encontra em Neemias capítulo 2. Eu gostaria de pedir que você abra aí a sua Bíblia ou acesse o seu celular para que você possa acompanhar esta leitura. A palavra de Deus nos diz assim. Nós vamos ler então capítulo 2 a partir do primeiro versículo. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua.
Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Antes de nós avançarmos nesse capítulo número 2, é importante nós tentarmos lembrar o que aconteceu no capítulo número 1, só para que a gente possa pegar aí o fio da meada. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele servia comida, servia bebida ao rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E no primeiro capítulo de Neemias, o relato bíblico nos diz que ele recebe alguns que vieram lá de Judá, trazendo notícias sobre Jerusalém, trazendo notícias sobre a cidade e sobre o povo. E as notícias não eram boas, as notícias eram de que Jerusalém estava destruída, seus muros estavam destruídos, o povo estava passando muita dificuldade, o povo estava totalmente desprotegido, porque naquela época o muro era o que trazia segurança a uma cidade. Eles estavam realmente passando por uma grande calamidade lá em Jerusalém. Então Neemias fica muito abatido com as notícias. Ele jejua, ele ora ao Senhor em favor de Israel, ele confessa inclusive pecados para que o Senhor se lembrasse de suas promessas e viesse então abençoar novamente aquele povo. E logo no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, nós vemos aqui Neemias indo à presença do rei para servir ao rei vinho, pois, como eu acabei de dizer, e provavelmente você já sabia, Neemias era copeiro, Neemias era como se fosse ali um garçom, um mordomo do rei. E o rei Artaxerxes, ele percebe a tristeza no semblante, ele percebe a tristeza no olhar de Neemias. Queridos, mais ou menos 4 ou 5 meses haviam se passado desde que Neemias havia recebido a notícia de que Jerusalém estava em calamidade. 4 ou 5 meses depois, Neemias ainda estava lamentando a situação de seu povo. Ele não havia esquecido o que tinha ouvido, muito menos Deus havia esquecido a oração de Neemias. Então, para que você possa se lembrar da oração de Neemias, eu quero apenas ler o versículo 11 do primeiro capítulo, que diz assim: ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Portanto, queridos, Neemias, ao saber da calamidade que assolava Jerusalém, assolava o seu povo, ele ora a Deus. E essa oração havia sido feita mais ou menos em novembro ou dezembro do ano anterior, e agora estamos aqui em abril ou maio. E Deus coloca diante de Neemias uma oportunidade. O rei percebe que algo angustiava Neemias. Só aqui eu já percebo a mão de Deus, porque afinal de contas estamos falando do povo persa, de um rei que não servia ao Deus de Neemias necessariamente, e estamos falando de um rei e de um copeiro. Mas Deus coloca, eu creio piamente que Deus coloca no coração daquele rei um olhar de graça, um olhar de misericórdia, de compaixão para Neemias. E aqui, meus amados, já está o centro da mensagem para nós esta noite. Deus nos abençoa através de pessoas. Deus nos abençoa através de pessoas. Muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus através de pessoas. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está falando conosco através de pessoas e através de situações. E Ele
está usando pessoas como instrumentos para nos abençoar, seja a área da nossa vida que for. Então, queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Muitas vezes nós estamos diante de algumas situações, diante de pessoas e não estamos atentos ao agir de Deus, fazendo com que aquelas pessoas sejam instrumentos na mão do Senhor para nos abençoar. E aqui fica muito claro que o rei quer ajudar. O rei foi tocado de alguma forma. Ele nem sabia o que estava se passando no coração de Neemias, mas ele se interessa pelo bem-estar de Neemias. Veja só o que ele diz: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. O rei foi sensível, o rei olhou para aquele seu servo e percebeu que algo não estava bem. Após a pergunta do rei e o comentário que ele faz sobre o semblante triste de Neemias, a parte final do versículo 2 nos diz o seguinte: Neemias, são palavras de Neemias, ele disse: tive muito medo. Queridos, nós estamos falando de Artaxerxes, o rei da Pérsia, filho de Xerxes. E naquela época, o rei não recebia a presença de ninguém sem hora marcada, não recebia pessoas com o semblante triste como Neemias. As pessoas precisavam vir ao rei, servindo ao rei com o semblante mais feliz que ela pudesse mostrar. Vocês devem estar lembrados que um caso muito semelhante aconteceu com o rei Xerxes, que era o pai, que foi o pai de Artaxerxes, com relação à rainha Esther. Quando ela quer se aproximar daquele rei, mas ela não tinha hora marcada. E ela poderia ter sido morta naquele dia. Então não é à toa que Neemias teme, não é à toa que Neemias teve medo, porque a sua vida estava em risco. Mas o interessante é que, na verdade, aqui o Senhor coloca no rei Artaxerxes uma visão diferente. Ele olha para aquele copeiro, para aquele servo, para Neemias, ele olha o rosto de Neemias e percebe aflição em Neemias. Então Neemias decide contar ao rei o que está se passando lá em Jerusalém e com o seu povo. E o rei se compadece de Neemias. O desejo de Neemias era ajudar o seu povo. Neemias tinha um coração voltado para o bem do povo de Israel. Era reconstruir Jerusalém, era chegar naquela cidade, reconstruir os seus muros, dar mais segurança ao povo de Jerusalém, o povo de Judá. E juntamente com isso, fazer com que o povo restaurasse a sua vida de adoração e de devoção a Deus. Depois de Neemias contar ao rei o que o afligia, o rei Artaxerxes pergunta: o que estás me pedindo? Você percebe, meu querido, minha querida, que aqui o rei está abrindo o seu coração, o rei está baixando a guarda, o rei está se colocando diante de Neemias, quase que dizendo: peça que eu vou atender o que você deseja. É interessante, meus queridos, que por trás dessa pergunta eu consigo ver, e espero que você também consiga ver, a ação de Deus. Deus é aquele que move o coração, Deus é aquele que toca no coração. Deus é aquele que quebra o orgulho. Deus é aquele que quebra a dura cerviz das pessoas. E aqui nós percebemos então que existe Deus por trás daquela pergunta do rei. Você já esteve em alguma situação semelhante de necessidade, em que percebeu a oportunidade de pedir o que você necessitava a alguém que está fora, quem sabe, até mesmo do seu alcance? Sabe aquela pessoa que você diz: mas essa pessoa nunca vai me ajudar.
É mais ou menos como Neemias olhando para o rei dizendo: o rei nunca vai atender a um pedido meu. Então, quando ele percebe que existe uma oportunidade para que ele leve ao rei o problema que o afligia, Neemias, então, ele aproveita aquela oportunidade, mesmo não tendo muito tempo, pois precisava dar uma resposta imediata ao rei. O rei faz várias perguntas. O rei pergunta: o que você está me pedindo? Ou seja, fale que eu estou aqui para te ouvir, mas não demore demais, né? E Neemias, então, ele faz uma oração relâmpago e dá a sua resposta ao rei. Mesmo sabendo que não podia se ausentar para jejuar, mesmo sabendo que não podia fazer uma campanha de 40 dias de oração, não podia subir ao monte para orar, Neemias busca a direção do Senhor, em pensamento, numa oração muito rápida, mas ele coloca diante de Deus, porque ele precisava dar uma resposta ao rei. Contudo, meus amados, o que precisamos observar aqui é o que ele queria. Ele já havia dito ao próprio Deus. Neemias não inverteu a ordem. Neemias não chegou primeiramente ao rei, a alguém humano, alguém que ele podia tocar, que ele podia de repente ter até mesmo certeza e convicção da ajuda. Não, Neemias primeiro vai a Deus e coloca diante de Deus a sua necessidade. Quantas e quantas vezes nós invertemos essa ordem? Quantas e quantas vezes nós pegamos o telefone, ligamos para um amigo? Quantas e quantas vezes nós tentamos falar com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha? Precisamos fazer alguma coisa, ligamos para o gerente do banco, se o caso for financeiro, e não falamos com Deus em primeiro lugar. Então agora nós vemos aqui a oportunidade que Neemias teve. E essa era a oportunidade de seu desejo tornar-se realidade. Mas mesmo assim, Neemias não queria decidir nada sem consultar a Deus em primeiro lugar. Na continuidade do texto, olhando agora para os versículos 7 e 8, que nós não lemos, Neemias faz seu pedido ao rei. E ele diz assim: eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Mas o mais fantástico do pedido de Neemias se encontra no versículo 8. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Queridos, Neemias reconhece quem está no controle daquela situação. Ele reconhece que não é o rei que está controlando, mas que é Deus que está controlando, e que o rei está apenas sendo usado por Deus. O rei está apenas sendo um instrumento de bênção para conceder-lhe o que Neemias já havia pedido ao próprio Deus. Aqui eu não deixo de lembrar o que se encontra em Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Meus queridos irmãos e amigos, o Senhor é soberano. Nunca se esqueça disso. Não permita que esse pensamento, que essa verdade fundamental se afaste de você. Ele usa quem e o que Ele bem quiser.
Jó, capítulo 42, versículo 2, nos diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em outra tradução, pode ser frustrado. Os meus planos podem ser frustrados. Afinal de contas, são planos humanos. Eu sou falho, eu não tenho sabedoria suficiente e, conforme o que Tiago nos diz no capítulo 4, versículo 3, eu não sei nem pedir. Porém, quando o Senhor planeja, quando são planos que foram criados na mente de Deus, nós temos a certeza de que estes planos nunca serão frustrados. Como é importante estarmos atentos às pessoas e ao que elas nos dizem. Quantas vezes ouvimos Deus falar através delas, não é verdade? Eu creio que você já deve ter ouvido dentro da igreja ou fora dela, na sua casa, no seu trabalho, alguém falando algo e você chega à conclusão que foi o próprio Deus que enviou aquela mensagem para você. Quando nossos planos e nossa vontade estão alinhados com Deus e queremos glorificar o nome do nosso Deus em tudo que fazemos, o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Isso é o que o Salmo 37, versículo 4 nos diz: agrada-te também do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Neemias encontrou satisfação em Deus. Seu propósito era honrar, era glorificar, era louvar ao Senhor. Por isso Deus respondeu sua oração. Neemias então inicia a sua viagem, a sua jornada. Ele sai lá da Pérsia e vai em direção a Jerusalém, ele vai em direção a Judá. E ele vai até os governadores e apresenta aquelas cartas que tão sabiamente ele pediu ao rei que enviasse. Queridos, porém, existe uma questão aqui a ser considerada. Da mesma forma que estamos desejosos de fazer a vontade de Deus, sempre haverá aqueles que se colocarão em oposição a nós, principalmente quando desejamos fazer o que Deus manda, o que Deus deseja. O inimigo, ele se perturba quando nós nos dispomos a ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas a decisão está diante de nós. Sou eu que decido enfrentar a oposição, mas fazer a vontade de Deus? Ou então recuar, desistir, me amedrontar diante da oposição e desobedecer a Deus? A decisão é sempre nossa. A decisão está sempre diante de nós. O versículo 11, ou do versículo 11 ao versículo 18, nós não vamos ler, mas nós vemos aqui Neemias guardando para si as suas intenções. Ele foi astuto, pois ele sabia que o inimigo estava a postos para se opor. E nós temos aqui uma grande lição também. Precisamos também imitar a sabedoria, claro, de Neemias, a sua prontidão em fazer aquele pedido ao rei, a sua compaixão pelo seu povo e a sua cidade, mas devemos imitar também a astúcia de Neemias. Queridos, quando nós temos planos, sejam planos pessoais, profissionais ou mesmo espirituais, precisamos agir com cautela. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, mas o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não é onisciente como Deus é. O que significa isso? Ele não sabe todas as coisas. Ele não é onisciente também em relação aos nossos pensamentos. O inimigo não lê os nossos pensamentos. Ele não sabe o que passa em nosso coração. Ele
não faz ideia do que pensamos. Ele pode ouvir o que falamos, mas não faz ideia do que pensamos. Contudo, precisamos então ser astutos, porque mesmo que o nosso inimigo não saiba o que pensamos, não saiba o que está dentro do nosso coração, precisamos fazer aquilo que Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, quando ele diz: sede astutos como as serpentes e sem malícia, ou em outra versão, e simples como as pombas. Sendo assim, meus queridos, o nosso silêncio muitas vezes precisa ser e deve ser valorizado e usado para contra-atacar, usado na hora certa, para que o inimigo ou para que outras pessoas que se levantem contra nós ou se levantem contra o nosso Deus não saibam de antemão os planos que Deus coloca em nosso coração. Os versículos 19 e 20 desse capítulo mostram que o inimigo não quer que sejamos bem-sucedidos em nossos planos. Ele quer ver o nosso fracasso, principalmente quando esses planos são os planos do Senhor. Eu gostaria de concluir perguntando a você, fazendo a você duas perguntas aqui. A primeira: você tem prestado atenção às circunstâncias e às pessoas ao seu redor? Você tem prestado atenção da mesma forma que Neemias percebeu o interesse do rei em sua vida? Ele percebeu que o rei estava interessado em saber o que estava acontecendo com ele. Será que você tem prestado atenção nas perguntas, nos comentários que pessoas fazem? Quem sabe no meio desses comentários, no meio dessas perguntas ou respostas, ali você vai encontrar a resposta de Deus para o seu questionamento, para a sua oração. Em segundo lugar, será que o Senhor não tem usado pessoas para lhe falar e você não tem sido sábio o suficiente para perceber isso? Às vezes estamos tão ocupados com os nossos afazeres, coisas boas, nossa profissão, nosso trabalho, nossa família, coisas da igreja, a leitura da palavra de Deus, a oração, mas perdemos a sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito nos diz. O Senhor tocou o coração do rei para dar a Neemias o que Neemias desejava. E Neemias reconhece que a mão benevolente do Senhor estava sobre ele. O desafio, queridos, que está diante de nós hoje é que devemos ser mais sensíveis àquilo que o Senhor está nos mostrando. Perceber as circunstâncias ao nosso redor, ouvir as pessoas com mais atenção. Muitas vezes Deus está falando através delas. Não perca a bênção de ouvir os conselhos do Senhor através das pessoas, através de pessoas que você convive, através de pessoas com as quais você trabalha ou até mesmo estuda. E não perca a bênção de ser esse alguém que leva a palavra de exortação, palavra de correção, palavra de direção e, sobretudo, palavra de amor e consolo aos outros. Deus não quer apenas usar pessoas para nos abençoar, mas Ele quer nos usar para abençoar outras pessoas. Fique atento às circunstâncias, fique atento àquilo que as pessoas falam. Peça discernimento ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, para que você possa fazer a distinção entre aquilo que o Senhor está falando ou aquilo que pensamentos humanos estão sendo colocados diante de você. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo sabedoria, discernimento do Senhor para você e para mim também. Deus querido, diante deste texto, diante desta situação em que vemos o teu servo Neemias sendo
abençoado pelo Senhor através do rei Artaxerxes. Nós também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, atenção. Abra os nossos ouvidos, Senhor Deus. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as circunstâncias, para que possamos ouvir as pessoas quando elas abrem suas bocas para falar coisas que o Senhor mesmo colocou em seus corações para nos abençoar. Deus amado, faz de nós um povo atento, faz de nós um povo astuto, um povo que presta atenção aos detalhes para que possa buscar ali a tua mão, possa entender que o Senhor está agindo através das circunstâncias e através de pessoas. Queremos sim ser abençoados pelo Senhor, mas queremos também abençoar pessoas. Coloca, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente, palavras abençoadoras, palavras que venham do Senhor, para que mais pessoas possam te conhecer, mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, a tua palavra que traz salvação às almas dos perdidos. E nos usa para a tua honra e para a tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a Deus também uma bênção para a tua semana, que você possa ser usado por Deus, a semelhança aqui do rei Artaxerxes, que não conhecia o Deus verdadeiro, mas você conhece, e se você ainda não conhece, ainda há tempo de você entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso que quer não apenas te abençoar, mas quer fazer de você um vaso novo para que você seja bênção na vida das pessoas. Preste atenção em aquilo que está acontecendo ao seu redor, nas pessoas e nas circunstâncias. Tenha uma semana abençoada e abençoadora, com vitórias em nome de Jesus. Nada nos separa
cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida